Boa noite a todos, é um prazer imenso estar com vocês aqui essa noite, conversando sobre esse tema tão importante, que é um tema gestão de conflitos. Eu sou Diogo Hudson e nós vamos trabalhar aqui de forma que a gente saia daqui com a cabeça mais ampla, com a mente mais aberta, para poder lidar com as nossas relações familiares, as nossas relações afetivas e principalmente nossas relações no ambiente de trabalho. Então, o tema de hoje é gestão de conflitos. Então, quando a gente fala sobre gestão de conflitos, a gente tem um leque aí, um leque mesmo de possibilidades. Quando a gente fala em gestão de conflitos, a gente tem aí problema de conflitos dentro das famílias, dentro das empresas, em diversos ambientes diferentes. E nesse início aqui, eu quero saudá-los aí com uma boa noite. E eu quero iniciar aqui pedindo encarecidamente que vocês possam, por favor, aí, nesse momento, desligar os seus celulares. Vou pedir encarecidamente também que vocês possam aí desligar o Facebook, desligar os e-mails aí e qualquer coisa aí que possa te atrapalhar aqui essa noite. Eu tirei essa noite para poder trabalhar com você, especialmente esse tema, gestão de conflitos, e é importante que a gente tenha aí essa atenção, esse foco e essa entrega no trabalho. Então, por favor, desligue o Facebook, desligue o celular, desligue o seu e-mail, porque essa aula realmente pode mudar a sua carreira. Então, para a gente começar, para a gente iniciar aqui, eu gostaria de ouvir de vocês essa pergunta: o que gera conflitos aí no ambiente de trabalho? O que vocês sentem que gera conflitos aí no ambiente de trabalho? Do seu lado direito aí, na tela, do seu lado direito, você tem aí o chat. Eu estou habilitando agora o chat para poder vocês usarem. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui no lado direito da tela o que gera conflitos no ambiente de trabalho. E dessa forma, eu gostaria também que vocês colocassem aí o que vocês esperam aqui dessa palestra. Desde já, eu já começo a dar boa noite para algumas pessoas aí. A Lígia, queridíssima, designer de joias, boa noite, obrigada aí, nossa aluna. Terezinha Gomes, boa noite. Margarete, boa noite. Andréia, boa noite. Boa noite a todos aí que estão presentes, o Vitor, a Lucila, a Silviane, o Rogério, o Aurélio. Boa noite a todos aí os presentes. E eu gostaria que vocês falassem aqui comigo o que gera para vocês conflitos no ambiente de trabalho. A Andréia está falando aqui que é ciúmes. Ciúmes, sim. Não só apenas no ambiente de trabalho, né, mas também no ambiente familiar. Ciúmes o tempo inteiro geram conflitos. No ambiente de trabalho tem muito ciúme. No ambiente de trabalho tem ciúme demais. E isso atrapalha demais a nossa vida, atrapalha demais a gente. E é importante que a gente entenda como que esses ciúmes são causados, por quê? Porque às vezes aquela pessoa está sentindo ciúme, mas nem conhece a outra direito, né? Às vezes é uma promoção que ela está lutando junto com você e simplesmente ela está ali lutando por aquilo, nem te conhece direito e de repente ela te dá uma pernada por um ciúme. Então a gente vai ver muito aqui as causas desses conflitos, como que esses conflitos se originam e depois que a gente entende essas causas fica muito mais fácil de resolver. A Margarete está aqui falando que uma das coisas que mais causa conflitos dentro do ambiente de trabalho é o sentimento de ameaça que as pessoas têm em relação a quem é o foco e alvo para criar esse conflito. Bacana, Margarete, legal. É isso mesmo, tem muita gente aí que se sente ameaçado, e aí, por se sentir ameaçado, começa a se defender. E às vezes as pessoas se defendem dando umas patadas umas nas outras, né? É bem assim mesmo no ambiente de trabalho. A Andréia está falando aqui, eu não entendo muito por que as pessoas querem tanto ser mais que as outras. Eu também não entendo tanto isso não, Andréia. Mas todos nós nos comportamos assim de alguma forma, tá? Às vezes a gente julga demais os outros, mas a gente às vezes se comporta dessa forma também. Às vezes uma pequena invejinha, que as pessoas chamam de inveja branca, às vezes se transforma numa grande bola de neve da inveja. Às vezes a gente nem percebe isso. Legal você falar isso. A Margarete falou aqui também. Quem mais pode falar aqui? O que gera conflito no ambiente de trabalho aí? Eu gostaria da opinião de vocês nesse início aqui de palestra para poder a gente ficar aí entretido, para poder a gente trocar. Coloquem aqui a opinião de vocês. A Lígia está falando que parou a imagem e parou o som.
É só a Lígia ou tem alguém que não está conseguindo me ouvir? Vocês conseguem me ouvir aí? Tá tudo ok com a minha imagem, com o meu som? A Lígia está falando que parou a imagem, parou o som. Mais alguém ou está tudo ok? Eu posso seguir? Atenção, pessoal. Alô, som, 1, 2. Vocês conseguem me ouvir aí? Tá tudo certo? Tá tudo ok aí para vocês? Me respondam aqui, por favor. Ok, a Margarete falou que vê, que ouve, que tá tudo certo. Ok, então vamos seguir aqui. A Andréia falando que às vezes eu vejo pessoas detonando umas às outras só para aparecer, tipo, não conseguem fazer bonito, então acabam detonando umas às outras. Isso é bem comum no ambiente de trabalho. A Lígia está falando aqui que parou tudo. Lígia, eu não sei se é só com você. Se mais alguém que tiver com alguma dificuldade, por favor, me avise, tá? Muita gente aqui falando que a imagem e o som parou. Muita gente aqui falando que a imagem e o som parou. Mas tem outras pessoas falando que estão assistindo tudo. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Se mais alguém tiver com alguma dificuldade, por favor, me avise. Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando agora. Vamos iniciar, então, o nosso tema, ok? Vamos iniciar aqui o nosso tema e falar bem sobre gestão de conflitos aqui essa noite. Então, para que a gente possa aí começar efetivamente, depois dessa breve introdução, eu vou passar para vocês aqui os assuntos que serão tratados aqui essa noite. Primeiro assunto a ser tratado: quais as principais causas dos conflitos? A gente sabe que os conflitos, eles advêm de diversas causas. Tem conflitos que advêm por julgamentos, tem outros que vêm por ciúmes, como vocês mesmos falaram. Diversas são as causas dos conflitos. Outro ponto relevante é como reagimos aos conflitos. Como que nós reagimos a esses conflitos? Então, esse é um outro ponto bem importante. Como nós reagimos aos conflitos. O terceiro ponto que eu vou tratar com vocês é como gerenciar os conflitos. Como que a gente gerencia os conflitos. Então, o primeiro ponto eu vou falar sobre as principais causas, o segundo, como reagimos, e o terceiro, como gerenciar conflitos. Então, seguindo aqui adiante, dentro do primeiro tema, quais são as causas dos conflitos? Nós temos diversas causas, tá? A principal delas talvez seja a dos julgamentos, né? Rixas pessoais. O julgamento, ele sempre é não a partir da nossa necessidade, da necessidade do outro, mas o julgamento sempre advém da nossa própria necessidade. Então, até no vídeo aqui que eu falei com vocês, eu falei muito isso, assim, porque às vezes a gente quer agradar a pessoa e pelo fato da gente não ouvir a pessoa, pelo fato da gente não perguntar à pessoa o que ela está precisando, a gente termina fazendo alguma coisa não em cima do que a pessoa quer, mas em cima daquilo que a gente quer. E isso isso tem muito a ver com julgamento, isso tem muito a ver com a forma que a gente vê o outro. Então, assim, quando a gente julga, a gente nunca está julgando na necessidade do outro. A gente tende sempre a julgar a partir das nossas necessidades. Então, isso causa um conflito enorme. Por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, a gente tem muito aquela questão do estereótipo. O que é o estereótipo? É o que você pensa sobre a outra pessoa sem mesmo nem conhecer, às vezes, a outra pessoa. Então, aquela pessoa ali é a pessoa que tem uma limitação. Então, ela só vai fazer aquela atividade. Aquela outra ali tem aquela outra limitação, só vai fazer aquela atividade. E dessa forma, o que a gente vê no ambiente de trabalho é que cria-se um estereótipo em cima da capacidade que as pessoas têm. Isso termina gerando alguns tipos de conflitos, porque a hierarquia onde a gente coloca as pessoas dentro da empresa, né, termina fazendo com que a gente
às vezes, crie conflitos imaginários. Ah, fulano de tal é uma pessoa muito difícil, porque ele é o gestor da área tal, e quando você chega para conversar com a pessoa é uma pessoa super simples, muito simpática, e você nem sabia daquilo porque você cria estereótipo. Então, são conflitos que vem através do julgamento. No Brasil existe uma frase que é interessante, que às vezes na Europa você não consegue ver essa frase, porque é uma outra cultura. Aqui no Brasil, quando acontece alguma batida de trânsito, quando acontece algum tipo de conflito, assim, né? Às vezes você vai num restaurante, o restaurante traz a comida e não é a comida que você deseja. Aí você vê, às vezes, a pessoa na mesa falando assim: ô garçom, você sabe com quem você está falando? Isso acontece no dia a dia. E por que essa autoridade toda, com quem você está falando? Olha, você está falando com o cidadão. E é o direito do cidadão trabalhar como qualquer outra pessoa. É o direito do cidadão, aquele ali que está sendo, naquele momento, exigido. Então, para que falar assim, você sabe com quem que você está falando? Porque isso é muito característico do Brasil, isso é muito característico da nossa cultura, de criar essas hierarquias e esses prestígios e esses privilégios. Então, diante disso, o que a gente pode ver é que, diante da gestão de conflitos, a gente já tem uma cultura prévia de diferenciar as pessoas. Então, às vezes, a gente diferencia por causa de uma religião, às vezes a gente diferencia as pessoas por causa de uma forma que a pessoa fala, às vezes é a maneira que a pessoa veste uma roupa diferente. Isso tudo tem a ver com conflitos. E esses conflitos todos são gerados a partir de julgamentos, pelo menos esses daqui que eu falei agora, tudo bem? Bom, antes de prosseguir, eu quero resolver a parte técnica aqui. A Lígia está falando que não consegue entrar, a Terezinha também está falando aqui que não consegue entrar. Gostaria de saber se alguém mais tem alguma dificuldade. Me dá um feedback, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, porque para mim aqui aparece tudo ok. A Margarete está falando que não entende. Ah, mas ela está falando com a Andréia, ok. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback aqui da parte técnica, por favor, se vocês estão ouvindo o som, se vocês estão vendo a imagem, para poder eu continuar, que eu estou bem preocupado, porque tem várias pessoas falando aqui que não conseguem. Se for o caso, eu saio e entro de novo. Senão, eu vou continuar. Me dá um feedback, por favor, alguém. Margarete está aqui falando que trabalhar em harmonia é mais inteligente, eu concordo perfeitamente. Mais alguém pode me dar esse feedback, por favor? Tudo ok, minha internet GBT, tudo excelente. Ouço e vejo, Margarete. Às vezes trava rápido para mim, mas volta logo. Está travando um pouco, Diogo. Bom, os procedimentos que eu uso aqui são os mesmos que eu uso todas as quintas-feiras. Não sei se pode ser que a internet às vezes fique um pouco lenta, mas enfim. Bom, eu vou continuar aqui. Ok, então a gente falou aqui sobre as causas dos conflitos, e a primeira causa é exatamente essa que a gente acabou de falar, que tem a ver com julgamento. O que vocês sentem sobre isso, ok? O que vocês sentem sobre isso, esse julgamento aí que acontece no nosso dia a dia? Falem aqui através do chat, por favor, do lado direito aqui. O que vocês sentem a respeito dessas causas, desses conflitos? O que vocês sentem a respeito dos julgamentos, ok? Segundo ponto que eu vou conversar com vocês é a respeito da competição. Competição por poder, competição por status ou por recursos escassos. Competir. Vocês já repararam que tem pessoas que competem tanto, que terminam mentindo para elas mesmas? Já viram isso? Pessoas que às vezes competem tanto, que mentem para elas mesmas. E dentro do ambiente de trabalho, esse espírito competitivo é importante que seja desperto, no entanto, que ele seja uma competição saudável. Porque quando você entra, por exemplo, em mercados, por exemplo, como o mercado financeiro, quando você entra em lugares como na área de corretagem, né, tanto de imóveis quanto de seguros, você vê um ambiente tão competitivo, que aquelas pessoas que poderiam cooperar e colaborar para poder criar algum projeto em comum e chegarem aos mesmos resultados, parece que às vezes uma quer prejudicar a outra, né? Então, esse ambiente de competição termina criando um conflito absurdo, porque não existe tanta cooperação, quando a competição não é saudável.
quando a competição ela é uma competição não cooperativa. Então, isso termina prejudicando a própria empresa. Eu trabalho muito fazendo treinamentos e dentro desses treinamentos que eu faço, a gente trabalha muito a questão do time e da equipe. Equipes são pessoas que estão ali e cada um faz o seu e no final do mês ganha o dinheiro e acabou. Time não, time é um time. Um time de futebol, um time de basquete, onde cada um tem uma função, mas todos jogam em comum para um objetivo só, que é fazer o gol, que é fazer a cesta, que é assim, dessa forma ou de outra. Então, assim, o que eu quero passar para vocês é que o excesso de competição gera conflito. Gera um conflito não só entre as pessoas, mas da pessoa com ela mesma. Porque a gente tem uma tendência natural a se cobrar demais. O ser humano tem essa tendência natural de se cobrar muito, 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 muito. E aí o que acontece é um conflito interno. E quando a gente começa com esse conflito interno, várias consequências acontecem. Desde a pessoa adoecer até brigar com outra e assim por diante. Bom, o que vocês sentem a respeito do que eu estou falando até agora? Deixa eu ver o feedback de vocês aqui. Bom, o Sérgio está falando, não está conseguindo visualizar no celular. Sérgio, infelizmente, no celular, às vezes, fica um pouco difícil mesmo, tá? Eu peço para que você dê um atualizar aí, para poder você ver se consegue melhorar. Ana Lúcia, que pena, não consigo nem ver e nem ouvir. Ana Lúcia, aperta um F5, que pode ser que com atualizar melhore. A Margarete está falando, julgamento muitas vezes é conveniente. Margarete, você está falando uma coisa muito interessante, porque quando a gente julga o outro, a gente tem uma tendência natural, principalmente se for uma atividade em comum, a colocar a culpa no outro, a colocar o defeito no outro. Então, a gente fica mais leve, mas é uma falsa sensação. Porque a partir do momento que a gente coloca a culpa no outro, não assume a responsabilidade sobre a própria atividade, a gente se vitimiza. E uma tendência natural da vitimização é a gente se fazer de durão. Então, a gente começa a se vitimizar. Isso daí é culpa do outro, o problema é o mercado, e eu não vou me relacionar direito com aquela pessoa. Você se faz de durão e perde uma grande oportunidade de conhecer melhor o outro, de trocar com o outro, né? A Margareth está falando, as pessoas conseguem manipular negativamente em grupo com outras pessoas que recebem estigmas. Concordo plenamente. Isso acontece muitas das vezes nas empresas, né? Que é manipular negativamente um grupo, contaminar. Eu sempre falo isso dos meus treinamentos, né? Porque quando eu vou treinar alguma empresa, 7 horas da manhã, sempre tem uma ou duas pessoas que estão resistindo ao extremo. E essas pessoas começam a querer fazer complô, a falar assim, a empresa que obrigou a gente a vir aqui, a gente não queria estar aqui. E aí uma pessoa começa a estimular isso, e outra vem. Se você não tem uma boa habilidade como treinador, como coach, de interferir, você tem que fazer um murinho ali para poder prejudicar o treinamento. Isso acontece muito. Bom, a partir dos estereótipos que criam esses julgamentos, concordo. A partir de diversos estereótipos que se criam os julgamentos. O Sérgio está falando aqui que conseguiu aí colocar a internet. E eu acredito que muita gente que está tentando ver pelo celular talvez ainda esteja travando. Então, a orientação que eu dou é que vocês vejam no computador, se possível, né? Vamos prosseguir. Cláudio está falando que está legal a abordagem, legal, bacana. Aí a gente já tem muita coisa aí de conteúdo para poder trabalhar. Então, vamos seguir um pouco mais com esse conteúdo aqui, tá? Então, a gente falou que as causas dos conflitos são julgamentos, competição. Uma outra forma também de conflitos é o desalinhamento das expectativas. Desalinhamento das expectativas. E o que é o desalinhamento das expectativas? Isso é muito simples, eu posso explicar isso através de um exemplo. Você vira para uma pessoa e fala assim, olha, Carlos, você me dá esse relatório aqui, por favor? O Carlos vai lá e faz o melhor relatório da vida dele. Quando ele chega e entrega o relatório para você, você olha o relatório e fala assim, caramba, isso não tem nada a ver com o que eu te pedi. E aí o Carlos vira e fala assim, caramba, mas eu dei o melhor de mim para poder fazer esse relatório. E o que acontece é que aquele relatório não atendeu a tua expectativa. E por que isso acontece? Por falta de comunicação, por falha na comunicação. O relatório ali, ele deu o máximo dele, mas ele fez de um jeito completamente diferente. Por quê? Porque você não alinhou a expectativa com a pessoa. Então, quando você dá uma tarefa para alguém, sempre pergunta para a pessoa como que você vai fazer, de que jeito que você vai fazer,
Como que seria esse relatório pronto? Qual seria o formato dele pronto? Você vai me entregar ele como? Você vai me entregar ele quando? Porque sempre quando eu começo um trabalho com alguém, seja dentro de uma empresa, seja um executivo de alto nível, seja um empresário, eu sempre viro para eles e falo assim, o que você espera do meu trabalho? Qual o resultado? Depois que a gente começar uma sessão de coaching individual, um trabalho de coaching individual ou um trabalho de treinamento de grupo, o que você espera? Então, tem algumas empresas que de cara já falam logo, olha, eu quero melhorar a comunicação com essas pessoas. E aí eu vou fazer um treinamento baseado na comunicação. O que eu estou fazendo aí? Um alinhamento de expectativas, ok? Deixa eu ver um pouquinho o que vocês estão falando aqui. Bom, o Vitor está falando, como não se contaminar com o julgamento dos outros quando entramos em uma empresa sendo bom e tendo uma excelente conduta? Porque quando a gente é bom e quando a gente tem uma excelente conduta, mesmo que as pessoas daquela empresa queiram te prejudicar, mesmo que elas falem mal, mesmo que elas façam complô, você é bom o suficiente para, inclusive, ir para uma outra empresa e se sentir seguro. Porque quando a gente se sente frágil, é porque a nossa qualidade ela tá em dúvida, ela está em questionamento. Porque se você tem uma boa qualidade, você talvez não agrade a todo mundo, mas você tem consciência que a maioria você vai agradar. Porque agradar todo mundo é impossível, ok? Bom, a Margarete fala, Vitor, creio que apenas observar seja a melhor saída. É um bom indicador. Sim, a observação é fantástica. A gente vai falar aqui sobre a observação sem julgamento, né? Que é muito difícil, mas a gente vai falar aqui. E quando isso não é aceito pelo interlocutor, essa coisa de prazos e tal, e quando não é aceito pela questão de prazos, né? O prazo gera um conflito. Se você alinhar a expectativa, não gera conflito. O que é alinhar a expectativa? Diogo, eu preciso disso nesse prazo. Eu viro e falo assim, olha, com tudo que eu estou fazendo, não é possível cumprir esse prazo. Pô, mas você vai ser demitido. Ok. Se você tem a garantia de que você é bom, se você tem garantia da sua própria qualidade, você assume aquilo que você está falando. Agora, os teus comportamentos, né, todos os comportamentos ao redor de tudo que a gente está falando, é que vão determinar a confiança naquilo que você fala ou não. A gente vai falar um pouco sobre confiança também em relação à gestão de conflitos. Então, continuando com esse conteúdo, o que a gente vai falar agora é o seguinte. Outra forma de causar os conflitos é através da divergência de crenças, de valores, de propósitos, de objetivos. E isso é muito comum no empresariado, né? Porque, por exemplo, quando um empresário ele cria uma empresa e começa a trabalhar e os colaboradores estão ali na sua frente, existe uma tendência natural de mercado que mesmo que você pague um bom salário, mesmo que você dê todos os benefícios, mesmo que você esteja sempre de acordo com as normas do trabalho, existe uma tendência natural das pessoas acharem que você está explorando elas. Existe essa tendência natural. E aí o que acontece? Diante disso, existem diversos conflitos que são causados dentro do ambiente de trabalho, por divergência de crenças, por divergência religiosa. Isso também acontece muito no ambiente de trabalho. Eu dei o exemplo aqui do empresariado, mas isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer empresa, ok? Isso é uma outra causa de conflitos. Uma outra causa também de conflitos tem a ver com as emoções não expressas ou expressas inadequadamente. A raiva, a inveja, o ciúme, o apego, a desconfiança, todas essas emoções não expressas, elas terminam gerando conflito. E isso é muito comum, principalmente em relacionamento afetivo. Porque, principalmente no início, né, do relacionamento, a pessoa fala assim, não, eu não sinto ciúme, não. Depois de determinado tempo, a pessoa vai e fala, olha, aquele dia eu fiquei com ciúme, eu não estava aguentando. Mas por que não expressou aquilo no momento que deveria expressar? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, o Cláudio está aqui falando, estou feliz por estar assistindo, não consegui por causa do desencontro do horário, mas muito bom para o crescimento pessoal e profissional. Legal, Cláudio, bacana aqui esse feedback. Obrigado aí pelo retorno.
Então, vamos seguir aqui com esse conteúdo que tem bastante coisa para conversar com vocês sobre conflitos. Por enquanto, a gente só está na causa, tá? A gente só está na causa desses conflitos. O que mais que gera conflitos? Direitos não atendidos. Então, quando você tem alguma ilegalidade, né? É muito comum que a gente tenha conflito e a gente causa esse conflito e a Justiça do Trabalho está aí abarrotada de processos, principalmente com direitos não atendidos de trabalhadores. Também o Tribunal de Justiça abarrotado de processos aí por direitos não atendidos. Alguns órgãos trabalham muito esses conflitos também, não através do judiciário, mas através da esfera administrativa, como, por exemplo, o PROCON, como, por exemplo, algumas agências reguladoras. Então, os direitos não atendidos também geram conflitos. E, por último, uma coisa que talvez seja o maior problema das empresas é a falta de comunicação. Porque o que acontece na falta de comunicação são as interpretações e os julgamentos. Para e pensa comigo, os fatos por si só são fatos para todas as pessoas, mas a forma que a gente interpreta esses fatos é que muda completamente a maneira que a gente tem de interpretar não apenas os fatos, mas o mundo. A gente cria uma realidade a partir daquilo que a gente interpreta e da forma como a gente interpreta. Então, tudo isso daí são as causas dos conflitos. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, colocações, para que a gente possa aí discutir com as pessoas à medida da necessidade de cada um. Como que a gente pode desenvolver melhor a gestão de conflitos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e assim por diante. Então, eu quero ouvir mais de vocês aí algumas perguntas sobre gestão de conflitos para que eu possa aqui direcionar essa palestra em cima da necessidade de vocês, ok? Então, seguindo aqui, a gente começa agora a desenvolver a segunda parte da palestra, que é quando a gente começa a falar aí sobre os conflitos, se eles são construtivos ou se eles são destrutivos. O que vocês pensam? O que vocês acham? Todo conflito é destrutivo ou os conflitos podem ser também construtivos? E qual é a diferença de um para o outro? O que vocês pensam aí? Eu quero ouvir vocês. Quero ler aqui e conversar com vocês. Os conflitos são destrutivos ou também podem ser construtivos? E quando que isso acontece? Bom, a Terezinha está aqui falando, às vezes a competitividade é saudável no ambiente de trabalho, desde que seja positiva. Exatamente o que eu falei. A competitividade, ela tem um limite para que ela seja saudável. Porque depois que ela passa desse limite, a pessoa começa, às vezes, a competir tanto que ela sai mentindo para todo mundo, inclusive para ela mesma, né? Então, quando a gente passa desse limite, já era. A Margareth está falando aqui, muitas vezes não adianta expressar, porque negam o que falamos. E essa negação é para se defender. E o que era para achar solução acaba gerando mais conflito, porque não tem escuta ativa. Sim, e isso acontece demais em relacionamento afetivo. A falta de escuta ativa. Mas, de qualquer forma, como é que a gente enquadra isso naquilo que a gente está falando agora como assunto? A questão do conflito ser destrutivo ou o conflito ser construtivo? Mesmo que não haja uma escuta ativa, a pessoa que está falando, ela pode não se sentir ouvida. Mas se você fizer perguntas, você pode estimular a pessoa a falar e a expressar o que ela está sentindo. Porque quando a pessoa te despreza e você faz perguntas, ela pode emitir exatamente aquilo que ela está sentindo, e isso facilita a comunicação, ok? Nem todos os conflitos são destrutivos. Às vezes, eles podem abrir os nossos olhos. Legal, bacana, Margareth. O Vitor está falando aqui, hoje tive uma pequena discussão com meu chefe, mas acho que foi construtiva, pois descobri finalmente o que ele queria e o que não queria. Bacana, porque quando a gente começa a olhar para os conflitos com outros olhos, a gente começa a se conhecer mais, a gente começa a conhecer mais o outro, e a gente começa a entrar numa escala evolutiva, ou seja, aquilo que era para nos atrapalhar serviu como um grande aprendizado. Bacana, Vitor, isso. Então, o que eu quero passar para vocês aqui
é que os conflitos, na verdade, eles não são apenas destrutivos. A grande questão é que quando a gente está na frente dos conflitos, a gente tem certeza que a gente não vai conseguir resolver. Mesmo você sabendo que esse conflito ali vai ser resolvido daqui a 10 minutos. Mas dentro da nossa mente, aquilo é um problema tão grande que a gente não tem noção da gravidade dele. E a gente não consegue medir essa gravidade. Então, a gente termina sentindo que aquele conflito não pode ser resolvido. Mas quando a gente começa a pensar ao contrário, né, existem várias formas de você fazer isso, eu vou passar para vocês aqui algumas formas, principalmente através da comunicação não violenta, através de uma nova forma de se comunicar. Quando a gente muda a nossa consciência, a gente passa a olhar para os conflitos e, ao invés deles serem destrutivos, eles passam a ser construtivos. Todo conflito passa a ser construtivo quando a gente passa a entender que as duas partes podem ganhar com ele. E não apenas a gente discutir pela verdade nossa, mas sim pelo que os dois podem ganhar. E às vezes a gente precisa ceder, ok? Só que quando a gente fala em ceder, né? Quando a gente fala em ceder a nossa parte no conflito, quando a gente fala aí em se entregar um pouco mais em relação àquilo que a gente quer, que talvez não seja daquela forma, mas que pode ser de um jeito legal, a gente começa a reagir, né? E existem algumas formas da gente reagir aos conflitos. E existem aí 3 formas, e são etapas, na verdade, de um conflito. Essas etapas, essas etapas começam pela síndrome do bonzinho, que é agradar os outros sem querer. Então, quando a gente começa a trabalhar numa empresa, né, quando a gente começa aí na nossa vida profissional, às vezes a gente se submete a muita coisa, que é aquela questão assim de você foi contratado para uma coisa, você foi contratado para determinada função, e aí, junto com isso, as pessoas que estão ali ao teu redor falam assim, pô, essa pessoa é uma pessoa nova, então eu vou passar uma nova atividade para ela, que eu sei que não é responsabilidade dela, isso não é ela que tem que fazer, mas mesmo assim eu vou passar isso daqui para ela e vamos ver se ela faz. Aí você vai lá na síndrome do bonzinho e faz aquela atividade. Você faz aquela atividade, não é o que você queria, mas você está fazendo aquilo ali para agradar as pessoas. E aí tudo bem, você passa a primeira vez, passa a segunda vez. Quando chega a terceira vez, você já está lá com 3 meses de trabalho, tua carteira já foi assinada, existe uma reação natural do ser humano, que é a segunda etapa da reação aos conflitos. Na segunda etapa da reação aos conflitos, a gente chega com a síndrome do malzinho. O que é a síndrome do malzinho? É a reação com raiva. Ao invés da gente expressar exatamente aquilo que a gente quer no primeiro momento, olha, eu vou fazer essa atividade sim, mas isso não faz parte do meu trabalho. Eu gostaria de negociar com vocês, porque mais para frente, quando vocês me pedirem novamente, eu posso até fazer, mas eu gostaria de deixar muito claro aqui que isso não faz parte do meu trabalho. Geralmente a gente não faz isso no início. Aí, quando a coisa acumula, lá depois de 3 meses de trabalho, te dão aquela atividade de novo, é natural que você reaja, e reaja com raiva. Olha, não vou fazer isso, não faz parte, já vem aqui todo dia em cima da minha mesa e coloca isso, está virando costume, acha que está ligando no piloto automático, não é assim que funciona. Pronto, causou um conflito. Esse conflito que poderia ser evitado com alinhamento de expectativas, esse conflito, ele passa a ser tão grande, que às vezes ele pode ser maior do que todas as outras coisas boas e positivas que você fez. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? Porque quando a gente chega nessa etapa, é a etapa que a gente já está com tanta raiva, já está com tanta coisa acumulada, que a gente solta tudo de uma vez só. Aí, depois disso, a gente vai para a terceira etapa, que na verdade a terceira etapa é a etapa da liberdade emocional. O que é a etapa da liberdade emocional? É quando a gente assume os nossos sentimentos e assume as nossas crenças. Que é o seguinte, olha, eu vou fazer isso sim, mas eu acredito que isso não deva ser feito dessa forma. E eu acredito que isso não deva ser feito por mim. Portanto,
Eu acredito que você poderia fazer isso desse jeito, desse jeito e desse jeito. O que acontece nesse momento? A gente passa a assumir os nossos sentimentos e as nossas crenças. Com isso, aquelas emoções que estavam contra a gente passam a ser emoções a nosso favor. Então, isso facilita muito na comunicação. Isso facilita muito o nosso foco. Quando a gente tem uma série de preocupações na nossa cabeça, a gente perde o nosso foco. Então, quando a gente alinha a expectativa antes de cada atividade, antes de cada tarefa, isso facilita muito para que se evite um conflito posterior. Quer ver um exemplo muito simples, uma coisa muito simples de se fazer? Quando você pede para alguém fazer alguma coisa, pede para essa pessoa repetir exatamente o que você falou, para ver se ela entendeu. Olha, então você vai escrever essa página aqui. E aí primeiro você vai fazer isso, isso e isso, ok? O que você entendeu que eu falei? O que você entendeu que é para fazer? Você pode repetir, por favor? Quando a pessoa repete, você passa a ver se ela realmente entendeu o que é para ser feito. Aí você escuta e confere. Dessa forma, a pessoa vai fazer a atividade de acordo com o que você espera dela. E aí evita um grande conflito. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? Isso já aconteceu com vocês? Vocês já passaram por isso? Então, por favor, coloque aqui as opiniões de vocês para poder a gente conversar. Tem algumas pessoas aqui falando, o Sérgio está falando, como evitar conflitos com uma pessoa fofoqueira que senta ao seu lado no ambiente de trabalho? Como evitar conflitos com uma pessoa fofoqueira? Já aconteceu uma boa conversa, uma séria conversa? Já aconteceu de você expressar os seus sentimentos? Talvez esse seja um caminho para poder se iniciar aí essa mudança, ok? Para poder essa mudança ser iniciada. A Simone, como fazer o feedback de autoavaliação? Poxa, boa pergunta. Boa pergunta, Simone. Como fazer o feedback de autoavaliação? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a avaliação, porque pode ser que tenham pessoas aqui que não sejam de RH e a gente pode aqui ajudar. O que acontece no RH de uma empresa? Geralmente, semestralmente ou ano a ano, existe uma avaliação de desempenho, onde o RH pega aquela avaliação de desempenho e chega para a pessoa que sofreu aquela avaliação e fala para aquela pessoa um feedback de como que ela está saindo. A primeira coisa aí, Simone, para poder você fazer uma boa avaliação de desempenho, é o antes da avaliação de desempenho. É você combinar com os colaboradores o porquê que aquela avaliação de desempenho está sendo feita, que aquilo ali não é para mandar ninguém embora, é para melhorar a qualidade da empresa, é para poder medir o desempenho de cada um e sempre levar eles num lado positivo. Olha, após essa avaliação de desempenho, as pessoas bem avaliadas vão ser reconhecidas através de meritocracia. E uma outra dica que eu dou também é que se você não tem avaliação de desempenho, você tem que implementar a primeira avaliação de desempenho sem valer nada. Você tem que deixar isso bem claro para os colaboradores. A gente vai implementar a primeira avaliação de desempenho aqui. Essa avaliação vai ser um teste. Vocês não vão ganhar bônus, vocês não vão ganhar nada, também não vão ser prejudicados por isso. Porém, no próximo semestre, na próxima avaliação, é importante que vocês melhorem o desempenho de vocês, porque vocês vão ser avaliados, as melhores pessoas vão ganhar isso, as piores pessoas vão fazer, vai acontecer isso. Então, é importante que você combine a avaliação de desempenho. O que eu vejo? Se você faz 4 avaliações de desempenho por ano e você dá esse feedback para as pessoas, você evita não só conflitos, mas você evita também rotatividade, porque você começa a alinhar a expectativa de forma contínua com a pessoa e ela entende o que ela precisa melhorar e ela entende aquilo que ela está boa. Então, naturalmente, existe uma evolução daquela pessoa dentro da empresa. Se a avaliação de desempenho for contínua, a pessoa não vai ficar mal com o feedback. Mas quando você implementa essa avaliação de desempenho pela primeira vez, você tem que ter muito cuidado, principalmente antes de implementar. Quando você está dando feedback, você vira para a pessoa, antes de dar o feedback, fala para a pessoa, olha, como que é você em relação a feedback? Você é aberto ao crescimento? E aí você começa a fazer perguntas indutivas para que a pessoa possa se abrir para a evolução através daquele feedback. Olha, a gente está aqui conversando e você acredita que feedback é um aprendizado?
Você acredita que o feedback é uma forma de você crescer, da empresa crescer, de nós crescermos? Então, eu posso te dar um feedback. Eu gostaria que você encarasse esse feedback não como nada pessoal, mas é um feedback profissional. É bom você combinar sempre, porque sempre o combinado não sai caro. Então, é uma forma de você evitar conflitos combinando o feedback, ok? Deixa eu ouvir mais as outras pessoas aqui. Discutir pelo ganha-ganha é um fato brilhante, mas gera desconfiança nas pessoas. Vivi isso recentemente. Margarete, a questão toda do ganha-ganha é a reputação, é o histórico. Porque se a pessoa já tem um histórico de ser interesseira, talvez aquela outra pessoa ali que está do outro lado não vai entender que está sendo um ganha-ganha. Pode ser que a pessoa entenda que aquilo é um artifício para que ela consiga alguma coisa no seu próprio interesse. Então, isso tem a ver com o histórico, ok? Bom, Nádia, quando você percebe pelo olhar que uma pessoa dentro da empresa não gosta de você, o que fazer? Procura se aproximar ou se afasta? Pois sou nova na empresa e percebi isso com uma das pessoas com quem trabalho. Nádia, talvez por você ser nova, talvez você nem tenha tido tempo de conversar com as pessoas e conhecer as pessoas. Por que você não se aproxima para conversar? Por que você não se aproxima para conhecer melhor? Por que você não chama para almoçar? Não chama para fazer um lanche? Mesmo a pessoa não gostando de você, ela vai querer fazer isso, nem que seja para poder ver qual é. Então, é uma boa você se aproximar antes de criar qualquer estereótipo. Porque às vezes a pessoa até gosta de você, mas às vezes o nosso imaginário é muito maior do que os fatos, do que a própria realidade. Então, a gente imagina tanto, que às vezes aquela pessoa gosta de você, mas só que o teu imaginário, às vezes, pode ser muito maior. E eu não estou falando apenas de você, todos nós somos assim, ok? Vitor, eu quero muito fazer uma avaliação de desempenho, o meu chefe não faz. Vitor, o que você pode fazer é começar essa avaliação de desempenho com você mesmo. Pergunte para o seu chefe se você pode fazer essa avaliação de desempenho no teu próprio departamento, por conta própria, e fala que isso não tem nada a ver com a empresa, mas tem a ver com você mesmo, no que você pode se desenvolver, no que você pode crescer, e para poder você melhorar e para poder você evoluir. Fala que você gostaria de ver a percepção de diferentes lados, não apenas do lado dele, mas dos diferentes lados, do lado dos pares, de outras pessoas, e fala que isso é fundamental para o seu crescimento. Eu tenho certeza que ele vai ceder e vai permitir que isso aconteça. E aí, depois disso, você pode colocar no papel as características que você gostaria de ser avaliado e pedir para as pessoas colocarem do lado nota de 1 a 10. E você pode passar isso de forma anônima, que é uma forma que as pessoas vão fazer com mais tranquilidade, tá? Andréia, existe uma grande diferença entre a pessoa que quer que a empresa funcione e daquela pessoa que está falando mal da outra. Exemplo, o cara chega todo dia no almoço atrasado. Aí, se alguém conta para o chefe, ele não pode ser chamado de fofoqueiro, porque, no meu entender, a pessoa tem que cumprir o trabalho dela exatamente o que ela se propôs a fazer. Estou errado? André, uma coisa muito importante é entender assim, a realidade nossa. Porque aquele que é muito Caxias, ele termina sendo prejudicado. Aquele que é muito fanfarrão, que é muito largado, ele também costuma ser prejudicado. Então, é encontrar o meio termo dentro do ambiente de trabalho para que a gente possa ser bem quisto. E é necessário isso para o nosso crescimento. A gente fala assim, eu não gosto de política, mas o que é a política? Nada mais é do que o bom senso, do que você se relacionar bem com as pessoas e ter um bom senso. Porque às vezes você pode ser um grande profissional, mas o seu trabalho não é visto. Então, eu tenho um exemplo de até um amigo meu, ele era da Polícia Militar, e o que aconteceu é que durante uma invasão numa favela, foi descontada a raiva que o amigo dele sentia, porque ele era um cara muito certo, muito Caxias, e ele cobrava todo mundo horário, e ele era muito vibrante e tal. E o que aconteceu é que quando ele entrou na favela, o amigo dele, né, suposto amigo, né, que se chama de amigo do fogo, atirou contra ele e ele terminou morrendo numa invasão, trabalhando pela polícia. E isso foi uma traição. E o que acontece isso, não nessa escala tão grande, né, no dia a dia, mas acontece o tempo inteiro isso em escalas menores,
nas empresas. Então, é puxar um tapetinho dali, é prejudicar o outro lá, isso tudo acontece no dia a dia. E isso pode ser muito evitado com alinhamento de expectativas, ok? E feedbacks. Bom, antes de eu seguir, deixa eu só ouvir mais alguém aqui. As pessoas com suas experiências podem desconfiar ao encontrar alguém com visão diferente. Ou não seria próprias experiências dessa pessoa, porque é só o histórico. Bom, quando a gente fala assim em experiência, a gente tem que entender exatamente o que as pessoas estão precisando, tá? Porque, às vezes, a experiência, ela é muito importante, mas existe alguém com uma novidade, com uma coisa nova. E, às vezes, quando a gente tem muita experiência, muita bagagem, às vezes a gente fica uma casca grossa ao conhecimento. Às vezes a gente acha assim, eu já sei isso, eu não quero te ouvir. Às vezes falar isso para um estagiário, para um profissional novo. E às vezes essa casca grossa termina inibindo uma ideia nova, uma inovação, uma coisa diferente na empresa. Então é importante que a gente tenha aí o nosso senso de conhecimento aberto ao novo. E isso ajuda também a diminuir o conflito, ok? Então a gente vai começar agora a trabalhar mais um assunto aqui que a gente vai tratar aqui nessa palestra. O próximo assunto a ser tratado aqui é o último assunto, que é como gerenciar os conflitos. Então, nós falamos aqui das causas dos conflitos. Falamos também, antes, como que nós reagimos a esses conflitos, né? E agora a gente vai falar também da questão aí, dessa reação, de continuar essa questão da reação, até que a gente vai terminar falando sobre gerenciamento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que a gente reage ao conflito. A gente costuma reagir aos conflitos, em primeiro lugar, se culpando, né? Então, quando a pessoa te dá um feedback negativo, ao invés da gente raciocinar aquele feedback, ao invés da gente entender melhor, ao invés da gente construir internamente aquilo que a pessoa está falando, a gente tem uma tendência natural de cair energia, de se julgar, de se culpar, de ficar para baixo, né? De ficar pesado com o conflito, ao invés da gente crescer com ele, se desenvolver. Então, às vezes, a gente recebe um feedback de alguma coisa, de algum trabalho que a gente fez e não gostaram, de alguma coisa negativa, e a gente se culpa demais. Então, isso é uma forma que a gente tem de reagir. Outra forma que a gente tem de reagir a um conflito é culpando a outra pessoa. Então, culpar o outro é uma coisa que é muito mais fácil do que a gente olhar e assumir a responsabilidade sem se culpar. Ou seja, eu errei, entendo, e o que eu posso fazer a partir de agora? Né? Porque quando a gente se culpa, a gente fica com a cabeça no passado. Poxa, podia ter feito de um jeito diferente. Nossa, isso deu errado. Ou então a gente culpa o outro, né? Mas não aconteceu desse jeito porque você não fez. Então, isso é uma outra reação que nós temos. A outra forma de reação é escutar os nossos próprios sentimentos. Raramente, a gente para poder escutar os nossos próprios sentimentos e olhar e falar assim, caramba, realmente eu fiz isso errado e está na hora de eu fazer de um jeito diferente. E o que eu estou sentindo em relação a isso? Eu estou sentindo que eu posso agir desse jeito, daquele. Então, quando a gente escuta os nossos próprios sentimentos, a gente tem uma outra forma também de reagir, que é entender as necessidades do outro. Muitas das vezes, a gente não dá tempo, quando a gente recebe um feedback, de entender por que a pessoa está falando aquilo. Porque quando a gente recebe um feedback de alguém, existe uma necessidade daquela pessoa que está falando. E a gente, às vezes, não dá tempo para interpretar essa necessidade. Por que essa pessoa me criticou? Por que essa pessoa falou desse jeito? Por que essa pessoa está falando isso? Está faltando o quê? Como que eu posso melhorar? E a partir de agora, como é que eu posso agir? Então, isso tudo tem a ver com a forma que a gente reage a conflitos, ok? A Mariana está falando que é só ser política e diplomata. Cabe ao líder ver isto. O líder sabe quem é puxa-saco. O líder sabe quem é bom. O líder sabe quem entende. E aquilo que eu falei no início, se você tem uma boa confiança em você mesmo, cara, mesmo que você seja prejudicado naquela empresa, você vai encontrar um lugar que você vai ser reconhecido, que você vai poder crescer, prosperar e assim por diante. Ok? Bom,
A Andréia está falando, a dúvida foi no geral mesmo, não no seu caso específico, só peguei o gancho. Ok. Então é isso, gente. Agora a gente vai para a parte final, que é onde eu vou falar como gerenciar os conflitos. Bom, então como gerenciar os conflitos? Primeiro, talvez a coisa mais difícil, que é observar sem julgar. Quando a gente observa alguma coisa sem julgar, apenas observa. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa te entregou uma tarefa errada, ok? Vamos dizer assim, você pediu para um pedreiro pintar a sua casa, ok? Pintar a sua casa. E ao invés dele passar 2 mãos de tinta, ele passa uma mão de tinta só, a tinta fica rala, a parede fica cheia de defeito. Naturalmente, a tendência natural nossa é reagir. Olha só, que absurdo que você fez. Olha qual o problema que você vai me criar. Você quer que eu gaste meu dinheiro todo? Não, a minha proposta aqui com você é um pouco diferente. A minha proposta aqui com você é a proposta de um livro que eu li, que mudou muito a minha maneira de me comunicar com as pessoas, que é o livro chamado A Comunicação Não Violenta. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender um pouco mais que a gente, através da comunicação, a gente pode conseguir muito mais êxito nos nossos resultados, no nosso trabalho e principalmente nos nossos relacionamentos. Então, vamos imaginar esse exemplo do pintor lá na parede. Você pode virar para ele e falar assim, olha só, eu observo, simplesmente você vai observar. Eu observo que essa parede está pintada com apenas uma mão de tinta. E aí, depois que você faz essa observação, você deixa a pessoa falar. Eu observo isso. Você pode, inclusive, perguntar, o que você observa? O que você vê? O que você diz sobre isso? E, naturalmente, a pessoa, quando está errada, ela começa a falar de forma... não de forma contínua, mas ela começa a gaguejar, ela mesma se entrega que está errada. Às vezes ela não admite o erro, mas nas entrelinhas você consegue perceber que ela está errada e ela consegue demonstrar isso. Então, diante disso, depois dessa observação, você pode mostrar como você se sente, você pode demonstrar os seus sentimentos. Bom, diante dessa observação que a parede, ela tá sem as 2 mãos de tinta, eu me sinto chateado. E aí, você vai falar o motivo que você se sente chateado em cima da demonstração das suas necessidades. Eu me sinto chateado, porque aqui é a parede da minha casa e eu tenho a necessidade de ser uma parede bonita para poder o lar estar confortável. Você está demonstrando a sua necessidade. Só que não adianta nada disso se você não pede de forma específica. Porque está arriscado o pedreiro falar do outro lado. Olha, o senhor não falou para eu pintar? Eu fui lá e pintei. O senhor não falou que era para ficar bom. Mas se o senhor falasse que era para ficar bom, eu ia dar 2, 3 mãos de tinta. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir especificamente. Bom, então dessa forma, diante de tudo que está acontecendo aqui, eu vou pedir para o senhor dar mais 2 mãos de tinta aqui para poder ficar melhor. E por último, para poder a comunicação realmente não ficar violenta, você vai reconhecer as virtudes e os valores da outra pessoa. Eu tenho certeza que o senhor vai pintar muito bem, porque não lhe falta talento. Afinal de contas, olha a quantidade de coisas boas que o senhor já fez aqui nessa obra. E você vai reconhecer os valores daquela pessoa. O senhor é uma pessoa de família, uma pessoa correta, então eu tenho certeza que o senhor vai fazer esse trabalho muito bem, vai finalizar esse trabalho muito bem. Então, o que eu estou falando aqui é que a comunicação, a forma que a gente fala, o jeito que a gente fala, pode mudar completamente a visão de quem está ouvindo, e isso causa uma maior coerência na maneira de lidar com o outro, na maneira de se relacionar com o outro. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? O que vocês sentem aqui? Deixa eu ouvir o que vocês estão falando. A Nádia fala, creio que precisamos trabalhar mais em relação às opiniões negativas sobre nós mesmos e tirar algo positivo.
Nádia, a gente precisa, de fato, encontrar na gente os nossos talentos, as nossas virtudes e reconhecer isso e valorizar isso. Então, dessa forma, a gente passa a se valorizar mais, porque se a gente não se valoriza, os outros também não valorizam a gente. Bom, então, diante disso tudo que eu falei com vocês aqui agora, qual é a nossa proposta, né, para vocês? Se vocês quiserem melhorar aí essa questão da gestão de conflitos. A nossa proposta para vocês tem a ver com a nossa formação em coaching. Porque um coach, ele consegue conduzir a pessoa a diminuir o seu conflito. Não apenas o conflito externo, mas principalmente o conflito interno. O conflito interno, ele é gerado por medo, por procrastinação, por inércia, né? E o conflito externo são os relacionamentos, principalmente os relacionamentos advindos de nossos pais, onde a gente tem ali a maioria dos nossos conflitos profissionais. Às vezes a gente acredita que não, que tem várias questões técnicas que a gente tem que resolver. Eu concordo que tem algumas questões técnicas que são muito importantes, mas a maioria das questões são comportamentais. E muitas delas são advindas de pai e mãe. Então, o que a gente faz na Escola de Heróis, né? A Escola de Heróis é o nosso curso de formação em coaching. Na verdade, é o primeiro módulo dos 3 módulos de formação em coaching. E como é que funciona a Escola de Heróis, né? A gente criou esse curso para pessoas que querem empreender, que têm um objetivo e às vezes estão apenas com esse objetivo em forma de sonhos e ainda não colocou isso no plano, no planejamento. Pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que querem um crescimento na empresa onde trabalham, pessoas que buscam um direcionamento profissional, pessoas que querem mais foco na comunicação, pessoas que querem ser coach ou pessoas que querem ser um gestor melhor, ok? Por que fazer esse curso? Para desenvolver a inteligência emocional, para aprender as técnicas de coaching, para poder gerar melhor os conflitos, para ser o melhor líder da equipe, para mudar comportamentos e para planejar e implementar metas, ok? Algumas informações aí. O nosso próximo curso vai acontecer no dia 29, 30 e 31 de maio, ok? Sexta-feira vai ser de 18h30 até as 22h30 e sábado e domingo de 8 às 21 horas. O investimento desse curso são 10 parcelas de R$ 175. Isso é a Escola de Heróis, ok? É um curso de formação em coaching. O que é coaching? Coaching é uma ferramenta para poder você realizar os seus objetivos. E como que a gente faz isso? De que forma que a gente faz isso, né? A gente faz isso através de diversas metodologias científicas. Por exemplo, a gente pega algumas técnicas de psicologia, a gente pega algumas técnicas de filosofia, a gente pega algumas técnicas de administração de empresas, de marketing, de vendas e coloca isso tudo num planejamento. O coaching trabalha o autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional. Depois a gente trabalha isso, um grande planejamento para poder a pessoa conseguir colocar em prática tudo aquilo que sonha. A gente fala que a gente faz os nossos alunos transformar os sonhos deles em planos realizáveis. Então, a nossa proposta para vocês é que vocês façam o nosso curso de coaching, e as pessoas aqui estão falando já e dando seus testemunhos e depoimentos aqui sobre a Escola de Heróis. A Andréia está falando aqui que é fantástico, que é muito legal, né? A Mariana está falando que já se matriculou e ela vai estar na próxima turma. Eu tenho certeza que vai ser uma turma linda, vai ser uma turma fantástica, como sempre foram as turmas da Escola de Heróis. Então, a gente tem o Sérgio aqui falando que gentileza gera gentileza. É isso mesmo. Então, diante de tudo isso que a gente está falando, diante disso tudo que a gente está aqui conversando, se você quer dar o próximo passo e você ainda se sente um pouco inseguro para poder comprar a Escola de Heróis, eu vou dar para você uma outra opção, ok? Se você quiser experimentar o nosso trabalho ao vivo e conhecer um pouco mais sobre coaching, no dia 16 de maio, a gente faz um evento beneficente, que é um evento que custa R$ 197. Esse evento se chama MUDE, Mudança, União, Desenvolvimento e Excelência. O que é esse evento? Esse evento é um curso de um dia, de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, onde eu vou passar para vocês diversas ferramentas de coaching, inúmeras ferramentas de coaching, onde a gente vai desenvolver
as pessoas e, dessa forma, vocês vão conseguir entender o que é o coaching. Então, a gente faz um curso de introdução ao coaching, que é o Mood, para poder as pessoas viverem uma experiência. E aí, se elas realmente gostarem do nosso trabalho, gostarem da experiência, como sempre acontece, a pessoa vai para a Escola de Heróis. Depois da Escola de Heróis, existem vários outros cursos de coaching, quando a pessoa completa os nossos 3 módulos da formação em coaching, a gente entrega para a pessoa um diploma, um certificado internacional que certifica a pessoa em coaching para que ela possa ser um coach profissional e atuar tanto no mercado empresarial quanto com pessoa física. Porque o coaching existe em várias áreas, dentre elas a área de emagrecimento, a área executiva, existe coaching de noivos, existe coaching, por exemplo, para poder a pessoa emagrecer, para a pessoa parar de fumar, e também existe coaching no ambiente de trabalho, pessoas que querem trocar de carreira, pessoa que quer começar uma empresa, empreender. Então, a gente prepara o aluno para ser um coach profissional. A Escola de Heróis é uma experiência onde a pessoa vive o processo de coaching nela mesma e depois ela pode aplicar essas técnicas no dia a dia dela. Se você quiser conhecer mais, dia 16 de maio você pode participar do Mood. Então, qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar aqui um e-mail para a gente. Eu vou deixar aqui o meu e-mail na tela. Se você tiver interesse também em participar dos nossos cursos, é só você escrever aí para esse e-mail. Eu vou colocar aqui na tela o e-mail. Qualquer dúvida que você tenha, ou que se você quiser participar aí da Escola de Heróis, ou qualquer dúvida que você tenha da Escola de Heróis ou do Mood, se você quiser também participar, você pode mandar um e-mail para dh@diogohudson.com.br dh@diogohudson.com.br. Então, diante disso tudo aqui que a gente falou, eu quero agradecer demais aí ao trabalho aqui que foi feito e a presença de vocês. Quero agradecer demais aí a presença de vocês. Quero agradecer demais ao carinho que cada um tem aqui de dar o seu depoimento, né? A Simone está falando aqui que antes e depois da Escola de Heróis transformou completamente a minha família. E a Simone está falando aqui que hoje ela faz toda a formação. Legal, Simone. Obrigado. Obrigado pelo carinho. E é isso. Então, diante disso tudo, eu quero demais agradecer aí a presença de todos e dizer que eu estou aqui 5 minutinhos aguardando aqui as opiniões de vocês, falando aí por que valeu a pena vocês terem aqui participado desse workshop. Por que valeu a pena? Coloque aqui, por favor, no chat para poder eu ter esse feedback, por favor. Meu caro Diogo, show de bola, muito bom. O Cláudio falando, obrigado, um grande abraço. Margarete falando, impagável sua reação ao ler o que eu escrevi. Obrigado, Margarete, boa noite. Quero fazer toda a formação também. Legal, Andréia. Grande abraço. A Fran fala, obrigado, Diogo, gratidão. A Simone fala, suprema gratidão. Beleza, gratidão a todos. Beleza. Por que valeu a pena, gente? Para poder a gente terminar aqui. A Margarete falando, porque me fez ver que há. Obrigado, Diogo. André falando. Obrigado a você, André. Valeu, beijão. Nádia, você é incrível, Diogo. Muito obrigado. Valeu, Nádia. Beijo. Vitor, valeu a pena por lembrar que julgar não tá com nada. Valeu mesmo por hoje. Valeu, Vitor. Abração. A Margarete falando que muita gente fala, mas não age. Verdade. Simone, porque hoje faço yoga, balé e já estou produzindo. Que maravilha. E que tem discursos que dialogamos, na prática não é bem o que preza. Legal, bacana. Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Desejo a todos uma boa noite.
e estejam com a gente sempre, que a gente sempre vai estar aqui dando o nosso melhor, dando o nosso máximo, para que vocês possam aí ter esse conhecimento que eu aplico nas grandes empresas e que eu torno ele acessível a todos. Então, dessa forma, que vocês possam aí se sentir abraçados por mim nessa noite. Tudo de bom para vocês, grande abraço, grande beijo, até a próxima, valeu, até mais.